Fala galera, beleza? Eu sou o Pietro, professor de Química da Oficina do Estudante, e hoje a gente veio aqui para bater um papo sobre radioatividade. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia da radioatividade? O assunto radioatividade é muito simples, geralmente não dá problema, mesmo em questões de vestibulares dos mais complicados. Então, qual que é a ideia? Toda vez que você tem um material radioativo, ele emite partículas, beleza? E aí, só entenda que o material é radioativo porque ele não é estável, mas não tem nada a ver com camada de valência ou de elétron, qualquer coisa assim. Quando o material é radioativo, ele não é estável porque o núcleo do átomo não é estável, beleza? Então, pelo amor de Deus, faça essa diferenciação, porque de repente você pode entrar numa piração e falar assim: ah, não, mas o material que não é estável é radioativo. Sim, no núcleo, não na camada de valência. Só lembrando, a gente tem gases nobres que têm camada de valência completa e que são radioativos. Radônio é um exemplo disso. Beleza? Bom, vamos lá. Toda vez que você tem um material radioativo, ele emite partículas. E as principais partículas emitidas pelo núcleo do átomo são as partículas alfa, beta e a radiação gama. Saca só. Essa partícula alfa, na verdade, é semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Por quê? Na partícula alfa, a gente tem um agente de massa 4 e número atômico 2, ou seja, são 2 prótons, e aí lembrando que o número de prótons é o que caracteriza o elemento químico, portanto, se ele tem 2 prótons, ele é um elemento químico. O elemento químico de 2 prótons é o hélio. Beleza? Consequentemente, ele tem massa 4, do mesmo jeito que o átomo de hélio. Só fique esperto, porque você não pode falar que a partícula alfa é o átomo de hélio, porque a partícula alfa não tem elétron. Beleza? Então seria mais ou menos assim: átomo de hélio, tirar todos os elétrons dele, aí ele vira partícula alfa. Tranquilo? Beleza? Então a gente diz que a partícula alfa é semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Beleza. A partícula beta é um pouco mais complicada. Por quê? A partícula beta é um agente de massa desprezível. Ela é muito próxima de zero, mas a gente considera como se fosse zero. E aí, a carga nuclear dela é -1. E aí nessa hora você vai falar assim: mas mano, como que a carga nuclear dela é -1? Então, a ideia aqui é que ela tem carga negativa. Só que daí, para poder balancear as equações, a gente coloca esse -1 aqui na frente. E aí já a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas o que você precisa entender é que ela tem massa desprezível e carga negativa. Portanto, ela é semelhante a um elétron. Beleza? Nessa hora, você deve estar meio em parafuso falando assim: mas meu Deus do céu, e agora? De onde que vem esse elétron? Sendo que a gente está falando de partículas que são emitidas pelo núcleo. Lembrando, no núcleo só tem próton e nêutron. Beleza? Teoricamente, não era para existir um elétron aqui. A explicação aceita para isso no ensino médio, de novo, a explicação aceita no ensino médio é que um nêutron se desintegra, vira um próton, vira esse elétron que é ejetado, vai embora, e ainda vira um antineutrino que a gente definitivamente não vai conversar sobre antimatéria. Mas seria antimatéria do neutrino. Beleza? Tranquilo? A gama é simplesmente radiação, ela é pura e simplesmente energia, então ela tem massa zero e carga zero. Ela é apenas, então, somente energia. Essa daqui é a radiação mais perigosa que tem. Beleza? O poder de penetração dela é absurdo e ela consegue atravessar qualquer tipo de tecido. Ela consegue atravessar uma camada relativamente grossa de chumbo. E então essa aqui é que a gente mais tem que ficar preocupado. Beleza? Bom, então vamos lá. Cara, se você pensar em reações nucleares ou de repente até em questões de vestibular, isso cai bastante, o exercício acaba pedindo para você fazer uma reação nuclear, que a gente chama de decaimento. Essas reações de decaimento são reações onde um elemento perde ou uma partícula alfa, ou partícula beta, ou a radiação gama. A bem da verdade é que a radiação gama não tem muita graça, porque como ela tem massa zero e carga zero, acontece que no núcleo não muda absolutamente nada do átomo. Mas vamos dar uma olhada na partícula alfa e beta, que é mais legal, saca só. Se você tem um átomo de urânio de massa 235, número atômico 92, ou seja, ele tem 92 prótons e a soma de prótons e nêutrons dá 235, esse elemento urânio é sabidamente radioativo, então ele perde partículas. No caso, ele pode perder a partícula alfa. Só frisando, você não é obrigado a saber qual partícula ele perde. O enunciado aqui tem que falar isso para você. Beleza? Então, o átomo de urânio vai perder uma partícula alfa. Agora repara por lógica. Se o número de massa dele era 235 e eu ejetei uma partícula que tinha 4 unidades de massa, é normal pensar que esse 235 foi subtraído em 4. Então a massa residual é 231. Beleza? Do mesmo jeito que se tinha 92 prótons e 2 foram embora, é trivial imaginar que 90 vão sobrar. Só que o que determina o elemento químico é justamente o número de prótons. Então se eu tirar 2 prótons do urânio, ele deixa de ser urânio e vira um outro elemento, que é o tório. Beleza? Obviamente você não precisa decorar isso, você vai ter tabela periódica na hora,
e é só olhar lá na classificação qual é o número atômico do elemento. Beleza? Lembrando, mais uma vez, não é o número de massa que determina, é o número atômico. Beleza? Muito bem. Na emissão beta, aí você tem uma sacada diferente, porque ele está perdendo a partícula beta e aí, por consequência, tinha aquele rolê do elétron sendo ejetado e tal. Então vamos lá de novo. A explicação aqui fica mais tranquila. Ó. A massa era 235, como a massa da partícula beta é desprezível, continua sendo 235. Agora, por que o número atômico passa de 92 para 93? Lembra que ali no canto eu tinha falado para você que o nêutron desintegra, vira um próton, vira o elétron, que é a partícula beta que é ejetada, e o antineutrino? Esse próton que foi gerado faz o número atômico subir de 92 para 93. E aí o próximo elemento depois do urânio é o Neptúnio. Beleza? Pensando na radiação gama, não tem grandes diferenciações, porque como aqui vale 0, esse número vale 235, se perder 0 continua 235, esse número vale 92, se perder 0 continua 92. Emissão gama realmente não é um negócio muito cobrado nos vestibulares. Dentre todas, a mais legal de pedir é a beta, porque o número atômico sobe em uma unidade. Beleza? Tranquilo? Só lembrando, essas igualdades são chamadas de leis de Soddy. Beleza? Fique esperto, porque isso vale até o enunciado mencionar a equação de Einstein. Se por acaso ele começar a falar da equação de Einstein, aí ele entra no âmbito de física moderna. E aí você tem que levar em consideração aquela equação do E igual a mc ao quadrado. Então daí, na verdade, essa igualdade não vale mais. Essa igualdade vira uma diferença. E essa diferenciação é dada justamente pela equação de Einstein, que é o E igual a mc ao quadrado. Então, na verdade, essa variação de massa que aparece, e aparece sim, só que é uma variação de massa super ínfima, geralmente é na sexta casa depois da vírgula, por isso ela não aparece aqui com os números arredondados. Essa variação de massa na sexta casa depois da vírgula multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado dá energia liberada nesse decaimento. Tudo bem? Fique esperto com isso, que daí você não vai ter grandes problemas. Beleza? Tranquilo? Numa boa? Curtiu o vídeo? Dá um like aí, se inscreve no canal. Até mais. Um abraço.